Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos aí à nossa aula de religião. Vamos acalmando o nosso coração, que às vezes a gente vem correndo, a gente está pensando em outras coisas, a gente está fazendo outras coisas. Então, esse é um momento que a gente tem só nosso, né? Aqui, eu, Deus e vocês, né? A casa de vocês. Vamos pedir a Deus que tranquilize o nosso coração para esse momento. Vamos pedir a Deus para que Ele abençoe a nossa família, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa escola, abençoe o nosso aprendizado, para que a gente possa sempre aprender mais e mais sobre Ele, que é o nosso amigo, e sobre as coisas da vida, tá bom? Vamos rezar aí um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E vamos começar a nossa aula de religião, vamos aprender sobre novas culturas, vamos aprender sobre uma nova, né, religião aí, aprender um pouquinho sobre essa religião, não nova religião, mas uma religião diferente, tá? E esse exercício é 2, tá? Exercícios para vencer os preconceitos é conhecer as culturas e os costumes diferentes dos nossos, sem considerá-los melhores ou piores, tá? Isso é importante. E ao aprender sobre outras religiões, ampliamos o nosso olhar e mesmo que sejamos diferentes das que praticamos, devemos sempre tratar essas religiões com respeito. Eu sempre falo sobre isso porque é muito importante, tá? É, nós vamos conhecer o hinduísmo. O hinduísmo é como se a gente é conhecer também a cosmovisão cultural que remota ao terceiro milênio antes de Cristo, tá? No Vale do Indo, o atual Paquistão, tá? De onde vem esse nome hindu, ok? E em que se encontram as ruínas das construções, objetos e escritas que ainda não foram decifradas ainda pelos arqueólogos, ok? E sabe-se que, né, eles, né, para eles a limpeza espiritual era muito importante, esse ritual, né, nesse período, lá no período, e os seus templos, eles tinham locais porque os seus templos lá, ele tinham uns lugares muito grandes, né, para banhos, enfim, vocês vão perceber um pouquinho sobre isso quando a gente for ler juntos o livro, tá? E o hinduísmo, ele recebeu esse nome designando uma religião apenas recentemente, tá? Olha quanto tempo, terceiro milênio antes de Cristo, e agora eles receberam um nome como uma religião apenas agora, né? Mas se refere a mais uma reunião de crenças, princípios e ritos comuns a vários rumos da fé hindu que diferenciam pelas divindades que eles cultuam, tá? Então a gente vai ver um pouquinho sobre o hinduísmo, a gente vai conhecer um pouquinho mais, ok? No nosso livro, coloquem a data aí, página 66. O hinduísmo surgiu na Índia por volta do século III antes de Cristo. Na região do Vale do Indo, o atual Paquistão, como eu falei com vocês, nessa região há ruínas de construções, objetos e escritas ainda não decifradas pela arqueologia. Para o hinduísmo, existe uma realidade total que une tudo o que existe, mas que não pode ser definida, tá? Então aí nós temos os deuses, né? Assim como em outras religiões da Índia, para o hinduísmo,
Tudo que existe faz parte da realidade eterna e única, uma espécie de existência suprema, conhecida como Brahman. As principais divindades do hinduísmo foram um trio chamado Trimurti, composto de dois deuses, Brahman, o deus criador, Vishnu, o deus protetor, Shiva, o deus destruidor e recriador da vida. As imagens mostram os deuses, tá? Da esquerda para a direita. Aí ao lado, os livros sagrados do hinduísmo são divididos em duas categorias: os mais antigos e sagrados e os grandes poemas épicos. A categoria dos mais antigos e sagrados apresentam 4 coleções chamadas Vedas. Os Vedas estão relacionados a diferentes áreas do conhecimento sagrado e ritual. Na imagem, livro de estudante em tempo hindu. Olha como é que eram os livros deles. E lá na página 125, vocês vão pegar o adesivo para colar aí, tá? Para alcançar a libertação de um ciclo de mortes e renascimento, os hinduístas precisam se purificar. Por isso, segue um padrão de comportamento que inclui meditação, disciplina, boas ações e devoção às divindades. Um dos hábitos de purificação do hinduísmo é o banho nas águas do rio Ganges, tá? Então, coloquem aí, por favor, a figurinha, tá bom? E aí embaixo está pedindo, circule no texto o que faz parte do ritual de purificação dos hinduístas. É a meditação, circulem aí, tá? A meditação, a disciplina, boas ações e devoção às divindades, ok? E na página 67, a gente vai conhecer o mito da tradição hindu. Vamos ler? Ganga desde do céu. Aconteceu há muito tempo, quando Deus Shiva resolveu esconder o cavalo do rei Sagara. Foi uma brincadeira que causou um grande problema. Como não conseguia encontrar seu cavalo, o rei Sagara mandou seus 60.000 filhos procurarem um animal. Eles o encontraram amarrado na casa do sábio Kapila, que fazia tranquilamente sua meditação. Irritado com a agitação que todos aqueles jovens causaram, Kapila reduziu todos às cinzas. Anos depois, um dos netos do rei Sagara, Bhagirata, decidiu ajudar as almas de seus antepassados. Com sabedoria, pediu ajuda a Ganga, a deusa mãe. Comovida com os argumentos de Bhagirata, ela concordou em descer do céu. Entretanto, ao descer, sua força poderia aniquilar a terra com uma inundação sem proporções. Bhagirata, então, pediu ajuda a Shiva, que permitiu a Ganga que descesse as montanhas por seus longos cabelos. Assim, Ganga pôde descer suavemente, dividindo-se em 7 rios, cujas águas sagradas lavaram as cinzas dos filhos do rei e continuaram trazendo pureza e vida para toda a Índia. Aí embaixo você vai desenhar, nesse espaço aí, um rio descendo as montanhas, tá? Então caprichem aí.
E para a gente terminar, tá? Esse capítulo, né, Jesus nos deu o exemplo de como devemos tratar as outras pessoas, não as reduzindo a uma característica, mas procurando conhecer, valorizar o que elas têm por dentro, o que elas têm de melhor. E para terminar, para Deus, todas as pessoas têm o mesmo valor. Eu, você, todos nós. Podemos expressar o amor de Deus em qualquer lugar, tá? O que importa é o coração, tá bom, meus amores? Então vamos refletir sobre isso que eu falei, sobre a gente respeitar a religião do outro, sobre a gente conhecer sem preconceitos, né? Porque acho que o capítulo vem falando muito sobre isso, sobre o preconceito que a gente tem, um preconceito de algo que a gente não sabe, tá? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Um beijo para vocês e um ótimo dia.